Educação no trânsito começa na infância. Fim da greve dos servidores técnico-administrativos das instituições de ensino superior. Na entrevista em estúdio, vamos falar com a psicóloga e doutora em educação, Margarete Diniz, sobre os impactos das greves na educação. E Revista Laboratório do curso de jornalismo da UFOP promove enquete para a escolha do nome da publicação. Olá! Com o crescimento da população e da urbanização, o trânsito vem ficando cada vez mais intenso nas cidades. As consequências do aumento desse fluxo estão aí. Acidentes fatais, poluição atmosférica e sonora e os estressantes congestionamentos. A campanha mundial Dia Sem Carro veio para fomentar as reflexões sobre os problemas causados pelo uso intenso de automóveis. Em Ouro Preto, a mobilização mostra também que a conscientização pode começar ainda na infância. Serão 2 sons agora, com sinal de pare! Muito bom! O vermelho é pare, o verde é pode seguir e o amarelo é atenção. E também que as crianças menores tem que ficar na cadeirinha, no banco de trás. Tem que ter muita responsabilidade e muito cuidado na hora do trânsito. Tem que saber a linguagem dos apitos. Quando dá 2 apitos é para parar e 1 apito é para vir. Com uma proposta educativa, espaços são montados como a Transitolândia. A ação fez parte da programação do Dia Mundial Sem Carro, que acontece todos os anos. Os pequenos aprenderam brincando a respeitarem as regras no trânsito. Nós possamos educarmos as nossas crianças, não só que elas cresçam com essa índole boa do trânsito, como também transmitam para os adultos. Então hoje nós usamos a criança como uma percussora da Guarda Municipal. É aquela que trabalha, aquela que nos ajuda e podem ter certeza que a ajuda delas é uma ajuda de muita importância. A gente educa de pequeno. Então, se a criança, desde pequena, já sabe como conviver com o trânsito, já cresce, já vira um adulto assim, já consciente de que tem que fazer no trânsito. Essas orientações partindo das crianças, principalmente para os adultos, vai fazer com que os adultos conscientizem-se mais rapidamente. Uma vez que a formação, no caso a criança, ela tem um poder de persuasão muito maior perante o adulto. De uma forma descontraída, através de atividades lúdicas, a revistinha Turminha Fera, distribuída em Ouro Preto e Mariana com o apoio da Ourotran e Guarda Municipal, traz dicas para as crianças de como se comportar no trânsito e torná-lo mais seguro. Nós acreditamos que o pai, ele não pode infligir uma lei perto do filho, porque se ele fizer isso, ele está dando um mau exemplo. Então a revistinha ela veio como uma ferramenta de trabalho para o trânsito de Ouro Preto. Que o mundo da criança é o mundo do brincar, né? O lúdico está presente o tempo todo, o faz de conta está presente o tempo todo. E nós, enquanto escolas, precisamos aproveitar desse conhecimento que eles trazem, né, do mundo, desse conhecimento que eles vêm do senso comum e de toda essa disponibilidade que o brincar contribui para aprender. Nós estamos aliando 2 coisas: entender o mundo, estar no mundo, pensar como que eu preciso me comportar diante de uma situação que é real. Né? Eles estão a todo momento com os pais dentro dos carros, vivendo isso. Mas pensar numa forma prazerosa. E não se esqueça de que as crianças até os 10 anos de idade só devem viajar no banco de trás. Além disso, crianças até os 7 anos e meio de idade devem usar obrigatoriamente uma cadeira apropriada, um dispositivo de retenção. Somente carros que não possuem bancos traseiros, carros em que todos os bancos traseiros já estão ocupados por crianças ou veículos equipados com airbag para os bancos dianteiros podem transportar crianças no banco dianteiro. Mas nesses casos, o uso do dispositivo de retenção no banco da frente também é obrigatório. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, quem infringir essas regras pode ser multado em R$ 195, perder 7 pontos na carteira e até ter o veículo apreendido. Funcionários dos Correios e bancários em greve nacional.
Em Minas, 50% dos profissionais, entre professores e agentes educacionais da rede estadual de ensino, também estão em greve. Nas instituições de ensino federal, os servidores técnico-administrativos voltaram essa semana ao trabalho. Após 110 dias de greve, nenhuma das reivindicações dos servidores das universidades federais foram atendidas pelo governo. Os Ministérios da Educação e do Planejamento exigiram que os servidores voltassem ao trabalho para negociar possíveis reajustes salariais e melhorias das condições de trabalho. A mesma exigência é feita pelo governo do estado para negociar com os profissionais da educação estadual em Minas. Diante deste cenário de greves pelo estado e pelo país, o Plano Aberto recebe a psicóloga, doutora em educação e professora do Departamento de Educação da UFOP, Margarete Diniz. Vamos conversar com ela sobre as greves e como elas podem impactar a educação. Professora, seja bem-vinda ao Plano Aberto. Obrigada. Professora, qual a importância das greves para a sociedade? De que forma elas podem contribuir? Bom, as greves, de alguma forma, trazem à sociedade discussões importantes acerca tanto do campo educacional quanto dos direitos dos trabalhadores que, muitas vezes, são negligenciados pelos governantes. Nesse sentido, é importante que a greve abra, não é, um diálogo com a sociedade. Nós temos um problema, a mídia não divulga as greves, né, não divulga aquilo que passa pela discussão dentro dos sindicatos e dentro dos estabelecimentos de ensino. Né? Esse é um problema que a gente tem, a sociedade muitas vezes fica sem informação acerca do que está acontecendo, mas elas são muito necessárias para abrir esse diálogo com a comunidade e explicitar os problemas educacionais que os professores vivem. Professor, os usuários do serviço, eles acabam ficando prejudicados, né? As greves, elas podem provocar a ira da sociedade? De forma geral, a população ressente com as greves, né? A população, por não entender o real sentido das greves, acaba por ficar chateado mesmo, né? Tanto com os professores quanto com os bancários, né? Porque vai mexer na execução e na funcionalidade dos serviços oferecidos, né? Mas, na verdade, a gente precisaria deslocar essa ira que é provocada para aquele setor que está em greve para o governo, né? No sentido de que uma cobrança maior da população em relação ao governo poderia agilizar essa negociação e essa discussão com os setores em greve. Né? No caso da educação, do estado de Minas Gerais, a greve durou 112 dias, né? Para você ver como que isso é difícil, a negociação entre governo e sindicato e professores. Né? Então, na verdade, essa ira ela deveria ser deslocada para quem é, digamos, o alvo da questão, que é exatamente o governo. Né? No caso da greve dos professores, eles negligenciaram um direito que é dos professores, né? De receber um piso salarial adequado pelo trabalho que eles fazem em sala de aula. Pois é, as greves, as paralisações, elas são recorrentes, acontecem praticamente todos os anos na educação. O governo parece que não está preocupado com isso, né, professora? De certa forma, há um discurso midiático, não é, em que o governo sempre diz que a educação é uma prioridade, é uma preocupação, mas na prática nós sabemos que não é bem assim, né? O investimento público na área da educação, do ponto de vista financeiro, vem diminuindo, né? E isso tem causado um impacto tanto nas escolas, na forma física, na materialidade dessas escolas, né? Quanto no salário dos professores. Então, e uma questão importante da gente colocar em relação a isso é que daqui a pouco vão faltar profissionais na área da educação básica, né? Porque com a baixa remuneração, a gente já sente algumas áreas, né? Nós que damos aula no ensino superior sabemos disso, há uma crise nas licenciaturas, né? As pessoas não mais se interessam pela área educacional porque sabem que vão se deparar tanto com uma não investimento do governo, né, na área da educação e os baixos salários, a baixa remuneração nesse setor. E me parece que os outros profissionais também que estão em greve colocam essas questões, né, de péssimas condições de trabalho e salários muito baixos. Professora, e nos aspectos educacionais, como as greves elas impactam na educação? O que a gente tem percebido é que na hora que a greve termina, né, há uma certa insatisfação, tanto por parte dos professores quanto por parte da comunidade escolar, né? E os professores sempre têm que se haver com uma questão que é a reposição das aulas. Isso causa um mal-estar, né, muito grande,
tanto em professores quanto em alunos, porque essa reposição precisa ser feita aos sábados, em períodos de férias, e parece então que a gente tem aí uma bola de neve, né? Porque a cada vez você entra em greve, faz esse movimento, tem que pagar essa greve, né? Tem que repor essas aulas, isso gera um cansaço, gera um estresse ainda maior por parte dos professores e da comunidade escolar. Certamente isso afeta a qualidade do ensino, né? Os programas são aligerados, eles são menos eles são mais condensados para que dê tempo de serem trabalhados, né? E com certeza isso tem gerado um prejuízo aí de ambos os lados, né? O professor se sente cada vez mais culpado por não conseguir atender aquele programa que ele precisa atender e, por sua vez, os alunos e a comunidade escolar também se sente prejudicada, né? Por ter perdido parte do conteúdo importante para a aprendizagem deles e para o futuro, né? Para tentar um vestibular, para tentar um concurso, né? Então, nós sabemos que essa defasagem, ela existe e ela impacta, sim, né, na qualidade do ensino. Professora, muito obrigada pela participação aqui no Plano Aberto. Por nada. Alunos do 7º período de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto vão lançar em novembro a primeira edição da revista Laboratório do Curso. A publicação será voltada para jovens universitários não só da UFOP, mas de todo o país. Abordando temas de interesse desse público, os alunos pretendem apresentar uma revista aberta ao debate e fechada ao preconceito. Tendo o jovem como público, eles usam sites de redes sociais como escolha do nome da publicação. Até o próximo domingo, dia 1º de outubro, o Laboratório da Revista promove uma enquete virtual para que estudantes possam escolher o título da edição, que será voltada para eles. Na página da enquete no Facebook, o público pode optar por um dos 3 nomes: garrafa, coringa ou teia. E ainda conhecer a explicação para cada uma das alternativas. O resultado da enquete será divulgado por meio da própria rede social na próxima segunda-feira. Para votar na enquete, basta acessar a seção de notícias do site da UFOP. O endereço é ufop.br. Sugira reportagens para o nosso programa. Basta enviar e-mail para tv@ufop.br. Até o próximo Plano Aberto.